Graça e paz, amados. Hoje estaremos lendo Gênesis 28, de 1 a 9, quando estaremos falando sobre a ida de Jacó para a terra de Padã-Arã, a terra de Rebeca. Então vamos ler? Isaac chamou a Jacó e abençoou-o e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. E assim despediu Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. E vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã, para tomar mulher dali para si, e que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã. E que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Amados, nós vemos aqui a rebeldia de Esaú diante da decisão do pai em mandar Jacó para Padã-Arã, para as terras da Assíria, onde ali estava a família de Rebeca, sua mãe, e que dali era para ele tomar uma esposa para si. Mas o que aconteceu com Esaú? Quando Esaú escutou, quando Esaú ouviu aquilo que o pai estava recomendando a Jacó, havia-o abençoado e ordenando-lhe, mandou que fosse para Padã-Arã, para dali tomar uma mulher para si. Isto porque Isaque não queria, tanto Isaque como Rebeca, não queria que Jacó casasse com as filhas da terra, as filhas cananeias, A geração que estava ali naquela terra era a geração de Canaã, filho de Cão. E ali então, ele queria que viesse da sua geração. Foi isso que Abraão fez com Isaque também. Isaque lembrou do que Abraão fez com ele. Isaque lembrou das palavras do pai. Abraão falou a mesma coisa para Isaque: não toma mulher das filhas desta terra. E era dessa forma que eles queriam que Jacó procedesse, que Jacó trilhasse o mesmo caminho, porque não era da vontade de Deus que eles se misturassem no sentido de geração, de procriação, de ter filhos com os filhos daquela terra. Ali habitava toda a família cananeia, todo o pessoal, todos os cananeus vindo de Canaã. E Canaã teve também 2 filhos, Sidom e Et. Então ali também estavam as mulheres, vindas de Et. Muitos chamam mulheres hititas, E ali estavam as cananeias, as hititas. E não era isso que Rebeca queria para seu filho Jacó, e nem Isaque queria para seu filho Jacó. Então, queridos, com isso, eles foram enviaram Jacó para Padã-Arã, na Síria, ao norte da Mesopotâmia, aonde estava residindo a família de Rebeca. Mas Esaú, escutando toda essa história que estava acontecendo naquele momento, Esaú então não se conformou. Ele já estava rebelando contra seu pai, contra sua mãe. Ele já estava com o coração fechado. Ele já havia prometido, matar Jacó. E era por isso que Rebeca havia mandado Jacó
instantaneamente, né, rapidamente para fora do seu território, para Padã Arã, para casar com uma das mulheres lá. Mas o motivo principal da saída de Jacó, nós sabemos através do outro vídeo, que foi a promessa de Esaú para matar Jacó. Isso porque o ódio ainda estava em seu coração. E quando Esaú viu tudo isso, Jacó saindo para procurar mulher fora daquela terra, o que Esaú fez? Ele foi, querido, contrariando seus pais, ele foi buscar mulher, buscar uma entre as filhas de Ismael. Ele saiu e foi realmente fazer o contrário. Quando ele viu que Jacó obedeceu seus pais, ele fez o contrário. Ele foi buscar entre as filhas de Canaã para tomar uma esposa para si. E aí foi que ele tomou Maalate, filha de Ismael, irmã, né, de Nebaiote, para ser sua esposa, além das mulheres que ele já tinha. Além das suas mulheres, ele foi tomar também a Maalate, filha de Ismael, como esposa para si. Então ele estava, querido, seguindo o rumo contrário. Ele estava na rebeldia. E é isso que não agrada a Deus. Quando nós queremos ter sintonia com o Senhor, com Deus poderoso, nós temos que ir ao encontro do Senhor, ao encontro da sua palavra, ao encontro daquilo que Ele quer para nós, para cada um. Mas existem aqueles que vão do lado contrário, vão para o lado oposto, vão para o caminho obscuro, para o caminho que muitas vezes não tem volta. Queridos, que nós possamos tomar o exemplo da obediência de Jacó. Jacó obedeceu aos pais, Jacó foi submisso. Apesar de que o passado, aquilo que ele fez no passado foi errado, mas ele também, em um determinado momento, ele fez por obediência à sua mãe. Ele errou, mas ele também fez por obediência. Queridos, nós queremos aqui alertar cada um. Não vá contra a palavra de Deus, não vai contra aquilo que Deus quer para a sua vida. Veja que Deus nos amou tanto que Ele mandou Jesus Cristo derramar o precioso sangue na cruz do Calvário para nos salvar, para nos libertar do pecado. Este pecado que estava no coração de Esaú, este pecado que estava tomando conta da vida de Esaú, que estava levando ele para o caminho de morte, o caminho obscuro, o caminho que não tem a salvação. Ele estava indo contra os preceitos do Senhor. Não era da vontade de Deus que o povo de Israel se misturasse com o povo da terra, porque aquela terra ia ser dada para Abraão e sua geração. Mas Deus queria uma terra que fosse purificada, uma geração que viesse realmente daqueles que ele chamou e escolheu para formar uma geração. E ele chamou, foi Abraão e sua descendência para formar uma geração que ia ser luz para a terra, ia ser luz para as nações, uma geração que depois nela haveria de vir aquele que ia resgatar a humanidade, Jesus Cristo Senhor. Ele ia nascer desta geração e como nasceu, Jesus veio da geração, né, de Israel, de Abraão, de Isaque e de Jacó. E essa geração tinha que ser uma geração pura, separada para Deus, porque ela ia ser luz para os demais, luz para as nações. E Jesus Cristo te ama e Ele quer que você o aceite como o único e suficiente Salvador. Porque com Jesus você tem a salvação, você tem a garantia da vida eterna. Sem Jesus, meus queridos, é só tristeza e a pena é o inferno. Porque quem não tem Jesus não tem nada. E quem tem Jesus tem tudo. E nós queremos ter Jesus Cristo eternamente conosco, porque aí sim nós estaremos gozando
do céu eternamente com Ele, das delícias que o Senhor tem preparado, das maravilhas que o Senhor tem preparado para os seus quando partir desta vida para a eternidade. Queridos, ame Jesus Cristo, ame a palavra de Deus e aceita-o como seu único e suficiente Salvador, e você terá garantia de uma vida eterna com Cristo, gozando as bênçãos de Deus eternamente. Amém? Amém. Fique na graça e na bênção do Senhor. Amém.